Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast e o nosso convidado de hoje ele vai falar sobre Ministério Pastoral, Evangelho na Comunidade e muito mais. Vem com a gente nessa? Bora! É isso aí galera, começamos. Hoje eu tô aqui com meu irmão, pastor Gilson. Como é que o senhor tá? Tá bem? Graças a Deus, melhor agora. E aí, como é que foi o dia? Tudo em paz? Corrido, mas em Todo mundo paz. que vem aqui fala que o dia foi corrida, é impressionante. A gente tava conversando aqui em off, São Paulo é assim, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Os dias estão ficando mais curtos, a palavra fala sobre isso, né? Que no final do tempo tudo ficaria mais corrido, os dias seriam mais curtos. E a gente tenta compensar, Sim. correndo, então não tem outra palavra para falar, né? A gente está sempre correndo. Mas graças a Deus a palavra fala em tudo dá graça, então graças a Deus por estarmos aqui e podemos chegar aqui e ser de alguma forma bênção e abençoado pela vida de vocês também nesse podcast. Amém. E correndo desde já, você vai fazer o seguinte, deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos aí, comenta bastante, nos dê ideia aí, faça sua avaliação e curta bastante aí que o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a passar pra frente. Hoje nós vamos conhecer o Gilson, inclusive eu, primeira vez, estou conhecendo ele aqui, ao vivo e a cores. Vai contar um pouquinho da história dele, do que o Evangelho fez e faz, e eu creio que ele tem uma mensagem para passar para cada um de nós. Amém. Pastor Gilson, eu queria que o senhor começasse se apresentando. Quem é Gilson? Vamos lá. Meu nome é pastor Gilson, sou pastor primário da comunidade cristã Povo do Reino, que fica ali na Vila Joaniza, ou melhor dizendo, Cidade Ademar. Na verdade, é um núcleo, a gente costuma falar que é um núcleo. É uma igreja independente, então pelo fato de ser uma igreja independente ali naquele local, a gente tem uma dimensão estratégica com relação aos bairros que tem ali. Sim. Então, nós, localmente, é Cidade Ademar, né? Rua Itaturama 321, mas a nossa extensão de ação, nosso cuidado, nossa visão de extensão é Cidade Ademar, Vila Joaniza, Americanópolis, Vila Império, enfim, e algumas comunidades ali da região. É uma região onde tem muita essa carência do social, então a igreja ela tem essa visão do social. É um lugar que é difícil de trabalhar, porém Deus nos colocou ali com esse propósito. Aí falando de mim, pastor Gilson, pastor primário de uma igreja independente, tenho 46 anos, nasci e cresci em São Paulo. E desde quando Deus me chamou no ministério pastoral, no chamado, Ele estabeleceu que aquela região era uma região onde Ele iria me usar com relação ao ministério pastoral, a estar alcançando as pessoas daquela região. E eu entendo que Deus ele é um Deus estratégico. Com certeza. E quando Ele chamou a minha vida como pastor para estar lá, eu não entendia muito bem o porquê, mas depois eu fui entendendo. Então, assim, é bem extenso a questão da questão do chamado, porque eu nunca quis ser pastor. Mas aí, voltando para não pular muito, para falar essa questão do pastor, sou pai de 2 filhos, né? Porque senão eles vão ficar aí. Inclusive, estão aqui. Sou pai de 2 filhos. O Nicolas, que é ministro de louvor, líder de louvor lá da comunidade cristã Povo do Reino. O Danilo, que é um baterista lá na Povo do Reino também. O Danilo tem quantos anos? O Danilo tem 8 anos, ou 10 anos, Ixi, melhor dizendo, agora ficou bravo, hein? 10 anos e o Nicolas, 18. E a pastora Osana, minha linda pastora Osana, que está aqui também acompanhando, né? Na verdade, ela falou assim, vou ver onde você vai mesmo, né? E vem me acompanhar. Botando muita fé. Tarde da noite, hoje não tem culto, então vamos ver onde você vai. E que eu não falo que é a minha companheira, ela é o meu todo. Então, eu tenho o braço direito e o braço esquerdo na igreja. Mas a pastora Osana não, ela é meu todo. Ah, né? bom. Ela é o que completa, né? Então eu não digo que ela é meu braço direito e nem esquerdo. Graças a Deus lá na igreja a gente tem essas pessoas que eu posso dizer que são braço direito, braço esquerdo, e a pastora Osana, ela é o meu todo. Até porque Então, vocês são um agora, né? Então, sim, justamente. A questão é essa. A questão é essa mesmo, né? E nos tornaremos um. E, enfim, a igreja, no atual momento que ela está hoje, ela tem 6 anos. 6 anos. Ela teve uma transição, que foi até antes da depois da pandemia, se eu não me engano,
Vocês vão me perdoar porque eu sou meio ruim de data, enfim. E, enfim, a igreja, na verdade, tem esse vínculo social, né, dentro daquela região, que é uma região difícil de trabalhar, né, uma região onde tem muitas pessoas carentes. A igreja não é grande, a igreja ela é uma igreja pequena, aonde a grande maioria são jovens que foram resgatados. A grande maioria dos jovens foram jovens que não eram jovens de igreja e foram alcançados. E no tempo que a igreja ela começou a existir, foi um período assim, como eu posso dizer, um período de muita dúvida. Por quê? Quando o Senhor me chamou, vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque eu acredito que vai ser interessante. Eu nasci em lar cristão, né? Então, a minha mãe, ela é pastora. Eu tenho 2 irmãos que são pastores, hoje eles estão lá na Austrália, mas não estão exercendo o chamado pastoral. E nós tínhamos uma banda, nós tocávamos na igreja. Mas era aquela questão de tocar na igreja porque minha mãe ia. E minha mãe, ela é uma desbravadora na família com relação a resgatar e a evangelizar a família. A minha família é enorme, tanto que todo ano tem um encontro de família que o pessoal se junta numa chácara, né, para estar se encontrando. E minha mãe, ela foi a primeira a se converter, porque ela era católica. E ela teve assim um chamado tão forte do Senhor que ela ministrou os meus avós. Meus avós se converteram. Eu tenho uma lembrança muito forte dos meus avós fazendo culto em casa, tocando sanfona. Eu não falei minha idade, né? Eu tenho 46 anos, então falei? Então, enfim, falou de novo agora, para confirmar. 46 anos. Então, assim, eu tenho uma imagem muito forte dos meus avós fazendo culto em casa, na casa deles. E minha mãe, ela foi uma grande desbravadora de ir ministrando o evangelho e trazendo minha família para a igreja. Minha família, 90%, ela é enorme, mas 90% é cristã. Se não é cristã, é católica. Se não é evangélica, é católica. Enfim. E minha mãe, nessa de ser uma pessoa muito fervorosa, ela não deixava que a gente ficasse em casa para ficar assistindo Trapalhões. Não é da época de vocês, né? Então, tinha época que tinha os Trapalhões e tal. Então, a gente, entre aspas, era obrigado a ir para a igreja. E é uma coisa que eu até falo, é uma bênção quando você tem pais. No caso, minha mãe mesmo sendo casada, meu pai não era cristão, né? É incrível isso, porque ela conseguiu levar 90% da família e meu pai até hoje não é cristão. Mais próximo, né? Enfim, mas com relação aos filhos, são 6 filhos comigo, né? 6. Ela conseguiu levar os 6 para a igreja. E a gente sempre morou em uma região que foi uma região muito, até hoje, né? É conhecida por uma região muito violenta. Tanto na questão das drogas, quanto na questão de questão de homicídios. Era uma época que quando os caminhões paravam lá na rua para fazer entrega, o pessoal pegava e saqueava mesmo. Então tinha muita essa questão de roubo, entrar na casa para furtar. E depois começou a vir as questões das drogas. Né? Então a gente vivia muito próximo daquilo que era ruim, né? Drogas, violência, muito embora pela questão do cuidado da minha mãe, a gente nunca se envolveu nisso, porque ela sempre direcionava, ministrava nossas vidas, falava, não, vocês não vão ceder, né, a essa sedução que tem na rua, porque a gente via... O poder do cuidado, a referência familiar de casa. Né? A gente via muito, né, a molecada que chegava para morar naquela região, e em pouco tempo já estava com uma roupa boa, em pouco tempo já estava com, sabe, já estava, entre aspas, bem. Enfim, e minha mãe sempre direcionava a gente para ir para a igreja, e nessa daí meus irmãos formaram uma banda e eu era baterista da banda. E nesse tempo era aquele compromisso, vamos dizer assim, eu vou porque minha mãe está mandando e vou porque tem que ir, dia de culto. Enfim, tanto que tinha muitos momentos que a gente estava jogando bola e o culto era tarde, o campinho ficava perto da igreja e minha mãe tinha que ir lá com a vara chamar a gente pra gente poder ir pra igreja. A gente tava, não, meus irmãos que eram líderes de louvor, às vezes chegava o pessoal pra ensaiar, a gente tava jogando bola, né? Não, o ensaio mudou de horário, sabe? Mudava o horário, era o líder, não, o ensaio mudou de horário, o pessoal chegando pra ensaiar. Enfim, depois de um tempo houve uma grande revolução no Brasil, não sei se é a época de vocês,
uma revolução de uma igreja chamada Renascer em Cristo. Essa Renascer em Cristo não é a Renascer... A Renascer do apóstolo Estevão e Bispa Sônia, isso. Sim. Houve uma grande revolução do gospel, né? Onde começou a vir os festivais de rádio, onde bandas começaram a surgir. Talvez algumas pessoas vão lembrar, mas começaram a surgir a banda Resgate, Praise Machine. Né? Resgate, né? Não. É Eu outro? tô falando que vocês... Não, eu sou eu sabia velho. que eu era novo, né? Banda Resgate, do Bispo, hoje ele não é Bispo, na verdade ele se denomina Sozé, que é da Casa na Rocha. Né? Ele é Bispo, pastor da Casa da Rocha. Enfim, e houve uma grande revolução, e isso começou a trazer uma grande movimentação com relação a um mover de salvação para jovens que não gostavam de ir para a igreja. Sim. A um mover de salvação para pessoas que achavam que a igreja era uma coisa quadrada. E a gente começou a prestar atenção muito nisso. Né? A gente tinha as bandas, a gente participava de festivais, até que, num determinado período, abriu um GCD, próximo da nossa casa. O que seria GCD seria Grupo de Comunhão e Desenvolvimento, que hoje é conhecido como Células. Célula, pequeno Né? grupo, essas coisas. Isso, hoje é conhecido como Células. E a Renascer foi para a região da Vila Janiza, que é a região onde a gente mora. Bom, meu irmão é um excelente compositor, porque até hoje ele compõe música. Enfim, minha mãe, como uma grande incentivadora, ela percebeu que a gente estava voltando o olhar para essa questão das bandas que estavam surgindo, das oportunidades que estavam surgindo, e a gente tocava. Ali na Janiza tem uma rua chamada Fanfula, que foi até que a gente conversou. Sim. Tinha uma igreja batista que tinha um evento que chamava Galpão Vida, que era um evangelismo para jovens. Então eles apagavam as luzes, quando não era muito comum isso. A Renascer começou a fazer e eles começaram a exemplos disso, a fazer esse tipo de evangelismo com bandas. E a gente foi tocar um tempo lá. E aconteceu que essa igreja teve um problema, o pastor entregou a igreja para Renascer em Cristo. E esse pastor falou, tem uma galera, uma banda, que eles são bem comprometidos com essa igreja deles e tal. Se vocês quiserem conversar com eles, para eles também virem para cá como banda, porque o pessoal aqui não está interessado. Resumindo, nós falamos com a nossa mãe, que era pastora já, e minha mãe falou assim, se a igreja, nós éramos de uma igreja também grande, aí minha mãe falou assim, se a igreja não apoia vocês como banda, a gente já tinha participado de alguns festivais, mas a igreja sempre tinha alguma coisa que a gente via um impedimento pelo estilo de música que a gente tocava. A gente tocava reggae, black music, e... Isso enfim. em qual ano, mais ou menos? Cara, eu não me lembro. Já não é Acho que era os anos 2000, por aí. Acho que é por aí. Então o que acontece? Em 2000 os caras tocando reggae, Cara, deve ter ouvido, hein? Nossa, era complicado, a gente enfrentava muitas barreiras. Bom, resumindo, minha mãe abençoou a gente e falou assim, eu coloquei, não que minha mãe falou né? Porque minha mãe era bem tradicional, mas falou, filhos, é o seguinte, Essa minha boca nunca sairá. eu abençoo vocês. Deus chamou vocês para vocês expandirem o reino através do louvor, através da música. E vou conversar com o pessoal da igreja e vou falar que vocês têm esse convite para ir para Renascer em Cristo. Nós fomos para Renascer em Cristo, minha mãe abençoou, a igreja também, acho que já estava de paciência, de saco cheio com a gente, falou, não, deixa os meninos ir, né? E a gente foi. E partindo dali, a gente ficou um ano, a Renascer começou a crescer, meus irmãos saíram, resumindo, meus irmãos saíram. Aí eu vou falar da questão do meu ministério, cara. Que no dia que meus irmãos resolveram sair, porque a Renascer começou a expandir, havia cultos terça e quinta, e depois começou a ter cultos todos os dias. Um dos meus irmãos, talvez ele vai ouvir, ou vão passar isso pra ele, um dos meus irmãos chegou e falou assim, eu não consigo mais compor, porque ele compunha bastante músicas, e como ele se tornou líder de louvor, e o outro meu irmão, ele se tornou o braço direito do pastor, eles começaram a exercer o ministério de uma forma mais, que ocupava mais eles, né? Então não estava tendo mais tempo para a banda em si. E aí fizemos uma reunião e falaram, cara, a gente vem pra cá com um sonho, né, de crescer como banda, de participar de um festival. Muito embora teve pastores que nos ajudou, a gente teve experiências, assim, incríveis de tocar em lugares, a gente vê jovens entregando a vida para Jesus, a gente vê a questão das tribos. Experiência de conversão mesmo. Tanto de conversão como do corpo em unidade. Uma das coisas que a gente
Quando viu você fala das bastante. tribos, é a união das pessoas diferentes. Sim, tem uma experiência muito louca, cara. A gente uma vez foi chamado para tocar em Ribeirão Pires. E a gente tocava black music e reggae. Aí o pastor levou a gente para tocar em Ribeirão Pires. A gente chegou lá, a igreja toda escura, os caras tudo cabeludo. Os caras com a tatuagem até aqui. Eu vim de uma igreja que não usava tatuagem, que tudo era pecado. Né? Chegar na Renascer foi estranho até a gente conseguir absorver e entender essa questão da religiosidade em si, dos usos e costumes em si. A gente chegou, a pastora que estava nessa época com a gente chegou, a igreja toda escura, os caras cantando aquele rock pesado, cara, como se estivesse vomitando. A gente falou, cara, a gente vai apanhar, tocar nosso reguinho aqui e tal, e na dancinha. Eu me lembro que a gente ficou tudo acuado, falou, será que a gente deve mesmo subir para tocar? Amém, a gente orou, a gente subiu para tocar, cara, foi um mover tão grande de perceber o que é a unidade do corpo, de que todo mundo está no mesmo mover, no mesmo foco. Tanto que os caras que estavam lá tocando reggae não, tocando rock, as pessoas que estavam lá para ouvir rock, houve um mover tão grande que a gente entendeu o que era essa questão de tribo e unidade. E tinha muito disso, não tinha separação, não tinha aquela questão, os caras são do reggae, não, a gente vai ficar aqui olhando. Hoje a gente tem muito isso. Até hoje a gente tem muito isso no louvor de algumas igrejas, né? Que o cara toca lá, que o Espírito Santo está aqui, recebe e fala um monte de coisa. Na hora que ele vai lá para baixo, ele fica assim, ó. Ou ele vai para fora. E lá a gente viu que essa questão da unidade em prol de salvação de vidas. As pessoas, as bandas que foram lá tocar rock, eram as mesmas bandas que estavam lá em um mover de intercessão, em um mover de unidade, em um mover de corpo. E no final, jovens ali entregando a vida para Jesus, independente se era reggae, independente se era rock. Mais importante de tudo, né? A mensagem, ela reverberou. A mensagem que veio do céu, ela foi única. Independente se era rock, independente se era reggae. Enfim, aí meus irmãos decidiram falar que iriam sair da Renascer. E eu era mais novo, tocava na banda, era o mais novo, e eu, por consequência, deveria aceitar e falar, cara, é isso que eu quero também, vou na onda dos meus irmãos. Foi feita uma reunião com um pastor, a qual eu amo muito, que me abençoou e me estruturou muito. Foi feita uma reunião e o pastor apontou para cada um, é isso que você quer sair e tal. E todo mundo chegou e falou, é isso mesmo, pastor, hoje a gente está sem tempo de fazer, de dar atenção para a banda, que era algo que a gente veio para renascer com esse intuito e tal. E hoje a gente não está tendo mais esse tempo. E apontou para cada um. Cara, foi um impacto tão grande assim, que eu entendo que foi o Espírito Santo falando no meu coração de uma forma potente. E o pastor apontou para mim e falou assim, Gilson, e você? Eu comecei a chorar. Eu falei assim, pastor, eu não vou sair não, porque Deus ainda não fez o que deveria fazer na minha vida. Cara, eu sempre fui aquele cara, a Maria vai com as outras. Ia pra igreja porque minha mãe ia, tocava na banda por causa dos meus irmãos, mas aquele momento foi algo muito poderoso na minha vida. Eu não entendi, eu queria falar outra coisa. Eu queria falar, não, pastor, eu tô indo também, tá combinado com meus irmãos e eu vou. E naquele dia, algo mais forte ministrou no meu coração. Sabe? Aquele desejo de falar algo, mas a certeza de que não era. Não era o certo. Sabe? Que não era aquele momento que Deus queria que eu tomasse uma decisão que não estava dentro dos planos dele. E foi isso. Depois daquele tempo, o pastor me abraçou de uma forma assim, amorosa, mas que também me lapidou muito, porque eu comecei a ser cotado como líder do louvor, onde o meu irmão cobria com toda a excelência. Comecei a ser colocado como na escala da palavra, onde meu irmão, que era o braço direito do pastor, fazia, mas estava ainda muito cru, sabe, muito cru. A minha personalidade ainda falava muito alto, né? Porque existe aquela questão do caráter de Cristo, ou você tem ou você não tem. Sim. Mas a personalidade é algo que Deus molda, assim como fez com Pedro. Deus, ele não tirou a personalidade do Pedro, ele moldou. Colocou no lugar certo. Sim. Pedro tinha algo bom que precisava ser moldado. E eu entendi que eu tinha isso e precisava ser moldado. E comecei a fazer as coisas na igreja, bem resumidamente, comecei a fazer as coisas na igreja, mas eu me sentia que era o cara. Por quê? Por mais que Deus me colocou em uma posição que eu não tinha experiência, eu ia buscar sempre o conhecimento para fazer o melhor. Mas humanamente, o melhor humanamente. Sim. Nem
pela questão espiritual. Por quê? Às vezes eu via as pessoas vendo louvor ou rindo do louvor ou não gostando do louvor, e aquilo ali para mim me chateava, mas me chateava como pessoa e não pela questão da excelência para Deus. Não por aquilo que você estava fazendo com Deus. Sim. E aí o que acontece? Eu fui buscar me aperfeiçoar, mas fui buscar, aliás, eu fui moldado também a entender o que Deus queria para minha vida. Não era só a questão da personalidade, eu vou fazer porque eu sou o cara, eu vou fazer porque eu sei fazer o melhor, porque eu gosto de fazer. Deus já estava me moldando de uma forma que queria me estabelecer com o propósito dele, não o meu propósito. Porque eu poderia ser mais um líder de louvor, eu poderia ser mais uma banda, eu poderia ser mais um ministro. E esse pastor, uma vez, aconteceu algo que foi assim, divisor de águas para a minha vida. Havia um evento na igreja e, se eu não me engano, era uma Arraial Gospel. A Renascer, ela sempre fez muitos eventos. E nesse dia do Arraial Gospel, era uma Copa, ou não sei se era eliminatórias da Copa, uma coisa assim. Eu cheguei, eu fui comprar algumas coisas, até que a pastora estava comigo na época, porque a gente já namora há muito tempo. Eu cheguei, namorava já há muito tempo. Eu cheguei na igreja e estava o pastor sentado com os jovens, antigamente chamava Projeto Amar, sentado assim com uma televisão em cima do altar, e ele sentado assistindo com os jovens. Aquilo ali me deu uma raiva tão grande que eu peguei assim as madeiras que estavam lá para fazer as barracas, bati as madeiras no chão assim, o pessoal já me conhecia e falava, nossa, o Gilson tá nervoso e tal. E o pessoal começou a se levantar para ajudar. O pastor Edson, eu gosto de falar o nome dele porque eu amo a vida dele e eu fiquei sabendo há um tempo atrás que ele não estava mais na igreja. Isso faz quase 30 anos. E o pastor Edson, ele veio, juntou o pessoal, os diáconos, o pessoal que estava envolvido, e falou assim, agora a gente vai organizar, precisa ser organizado e tudo. Eu olhei para ele e falei assim, o que eu estou fazendo com você agora? Eu apontei o dedo na cara dele e falei assim, pastor, o pastor não fez nada, agora o pastor quer mandar? Esse que era o seu pastor na época? Meu pastor. Então, o pastor, ele veio, ajuntou o pessoal, né, que estava participando da organização do evento, e começou a delegar para o pessoal, você vai fazer isso, você vai ficar no caixa, você vai ficar na cantina tal, enfim. E eu fiquei revoltado com aquilo, porque eu olhei assim, nossa, o pastor chegou aqui, ficou sentado com o pessoal assistindo televisão, assistindo o jogo, assistindo a eliminatória, o pessoal estava atrasado no que tinha que fazer e tal. Agora ele quer mandar na minha cabeça, no meu sentimento humano, na minha personalidade, ele estava errado. Aí o que aconteceu, eu cheguei no meio de todo mundo, apontei pro pastor e falei, pastor, o pastor não fez nada. E agora o pastor quer mandar. O pastor só olhou para mim assim e falou, Gilson, baixa a bola, deixa eu falar. E eu baixei a cabeça, mas fiquei ali, sabe, revoltado. Nossa, cara, eu fiquei muito nervoso. Eu sei que o pessoal começou a sair, cada um delegado naquilo que tinha que fazer. Eu fui pro canto, daqui a pouco eu vejo uma mão me pegando pelo braço e me levando pro canto. E esse pastor veio com todo amor, cara, com todo amor, chegou e falou assim, Gilson, você é uma grande bênção. Deus tem um chamado na sua vida que é incrível, que é poderoso. Mas deixa Deus moldar a sua personalidade. Nunca confronte uma autoridade espiritual. Por mais que você esteja certo, nunca confronte uma autoridade espiritual, porque você vai passar por isso. E Deus está te ensinando agora como você vai lidar daqui para amanhã com aquilo que você vai viver. E eu sentia de Deus, não era só um aconselhamento, era o amor de Deus. Porque existem conselhos. Né? Porém, o cuidado de Deus, ele é potente, ele é poderoso. Você não consegue resistir, você se quebranta. Essa é a grande diferença. Às vezes você ouve um conselho e fala, beleza. Mas quando você recebe o cuidado de Deus através da vida de uma pessoa, você se quebranta. E eu comecei a chorar ali e pedir perdão pro pastor. Mas, como eu estava sendo moldado como Pedro, né, dava vários foras com relação àquilo que eu achava que era o cara para fazer. Então, no louvor, às vezes o pastor chegava e ia pedir, ia chamar a atenção no final do culto. Eu era líder de louvor, levantava a mão e falava, não, pastor, fala comigo que o pessoal aqui está sobre a minha responsabilidade, Gilson. E eu me lembro sempre que ele falava, Gilson, baixa a bola. E terminava o culto, ele sempre vinha lá e me lapidava. Enfim, a gente passou um bom tempo de crescimento na Renascer em Cristo, escolas de profetas, a gente foi capacitado em todos os ministérios, passamos por todos os ministérios da Renascer em Cristo,
que é uma igreja que eu falo o nome, às vezes o pessoal fica com aquela bobagem, né? Eu não falo o nome da igreja e tal. Igreja, com relação à placa, é uma mera burocracia. Sim. Mas ali dentro existe um propósito de Deus, independente do local, né? Seja na Universal, seja na Assembleia, seja onde for, até numa Adventista, até naquelas que, de repente, a pessoa fala assim, é uma seita. Dali, Deus está fazendo um propósito na vida da pessoa para lá na frente ela ter um encontro real com Deus. Mas ela teve um início ali. E na Renascer em Cristo a gente passou por vários, aliás, todos os ministérios onde Deus foi ali, cultivando o nosso chamado. Por que eu falo nosso chamado? Porque a pastora Rosana, minha esposa, ela sempre esteve, naquela época de namoro, sempre esteve ao meu lado. Então praticamente estavam sendo mudados juntos. Sim, sim. E a gente passou por um período também onde a igreja Renascer ela foi se expandindo. E nessa de expansão, a igreja ela começou a formar pastores, né, para serem ungidos. E teve uma época que era um crescimento onde o apóstolo colocou um desafio de 300 igrejas. E nesse desafio de 300 igrejas, eu e a pastora Rosana, nós fomos direcionados para estarmos sendo preparados para sermos pastores. Como é que funcionava esse desafio? Esse desafio das 300 igrejas era a implantação. Havia territórios, regiões que eles ainda não tinham alcançado. Então ali o que eles faziam? Eles tiravam um pastor, delegavam um pastor, já um pastor mais maduro, de uma determinada igreja ou de uma determinada região. Por exemplo, a gente estava vindo para cá, a gente passou pela Pedreira. E eu até apontei para meu filho e falei assim, ó, eu ia ser pastor dessa igreja. Havia uma Renascer em Cristo ali na Pedreira, no bairro de Pedreira, para quem não conhece. E ali já havia alguns pastores que já eram pastores mais maduros no apacentar as ovelhas. Então o que acontecia? A gente vai abrir uma Renascer no bairro tal onde não tem Renascer. Então a gente vai mandar o pastor mais maduro lá para implantar as igrejas lá. E eram 300. A visão do apóstolo era 300 igrejas. E as igrejas que o pastor já tinha implantado, os novos pastores eram mandados para lá, porque já tinha um corpo ministerial lá atuando. Só você entender, eles mapeavam a cidade ou o Brasil? Era o Brasil. Mapeavam o Brasil e pegavam as regiões ali que não tinham igrejas. Sim. E delegavam pessoas maduras para estarem ali, estabelecendo uma igreja. Isso. E depois mandavam outros pastores para meio que aprender para assumir a igreja que já existia. Sim. Né? Que já tinha ali um corpo já de membresia já formado. E nessa época eu já comecei a ser enviado para essa igreja da Renascer Pedreira. Né? Houve algumas resistências lá porque havia algumas pessoas que achavam que seria apontado para ser pastores de lá. Mas, resumindo, quando o pastor ele falou assim, sábado era sede oficiais, que na sede oficiais da Renascer era onde havia a unção. E o nosso pastor, o pastor Edson, na época era o pastor Edson ainda, ele chegou e falou assim, amanhã vocês vão ser ungidos no sábado. E, cara, foi algo assim tão uníssono, tanto meu quanto da pastora hoje, pastora Rosana, que a gente não sentiu. E era uma época onde a Renascer em Cristo, as pessoas disputavam a tapa, um crachá ou uma unção, uma nomenclatura. Né? Então você tem um crachá... Esse foi o problema que vocês enfrentaram aí nesse... Vocês não, é a Renascer em geral. Então, a Renascer em geral. A Renascer que foi implantada na Vila Janiza, eu vou falar pra você, cara, era uma igreja que não tinha problemas de relacionamento, não tinha esse problema de disputa em si. Não tinha problema de disputa, no caso. Não tinha. Era uma igreja que até hoje eu tenho uma saudade das pessoas que eram de lá. Tanto que eu posso falar que a Renascer em Cristo foi uma das primeiras igrejas, entre aspas, grandes que foram naquela região, mas hoje não tem mais Renascer em Cristo naquela região. Né? Tem lá pro lado de Jabaquara, enfim, vamos dizer assim, os bairros mais nobres da região. E, enfim, nós sentimos da mesma forma, nós não sentimos de ser ungido pastor. E o pessoal ficou, cara, mas como assim? Renascer, pastorado, nós não éramos casados ainda. Tem uma história, eu estou tentando não me prolongar, porque a história é muito longa, cara. Se for falar... Você falou que tinha um problema lá do pessoal querer ser pastor, né? Sim. Você acha que isso era gerado
por eles saberem que eu iria abrir igreja a qualquer momento, isso criava neles um sentimento de eu preciso estar lá? Ou isso era falado, por exemplo, ensinado, de que não era qualquer um que seria pastor, ou tinha todo um estudo, como é que era isso? Eu vou falar uma coisa para você. Eu me sentiria, aliás, me sentiria não. Eu acho que toda igreja, todo membro, ele tem que ter um propósito. Todos tem que ter um propósito. Isso eu aprendi na Renascer também. O único membro fixo na igreja é banco. Nem tão, porque dá pra mudar de lugar, né? Enfim, até muda, que antes era banco, agora é cadeira, né? É aquele banco fixo. Então, assim, quando você tem alguém na igreja que entra, você já tem que traçar ali um propósito para a vida dele. Mesmo que você não saiba quanto pastor, você tem que moldar aquela pessoa na caminhada, para que ela também possa entender o chamado dela e chegar onde o Senhor estabeleceu para ela, seja um missionário, seja um pastor. E na Renascer em Cristo tinha muito isso, de estimular espiritualmente as pessoas a avançarem ministerialmente. Por que eu falo isso? Porque na faculdade você estuda para quê? Para ficar lá a vida inteira? No trabalho, você trabalha para quê? Ah, cara, eu vou ser aqui, sabe, um funcionário. Você pode até mudar de local, mas se sua cabeça for uma cabeça onde você não tem um propósito, você só vai ser mais um funcionário em qualquer lugar que você for. E no reino do Senhor é isso. O reino do Senhor é crescimento, é expansão. Quando ele chamou os pescadores, ele chamou com propósito para serem não só discípulos, mas se tornaram apóstolos. Pescadores de almas. E se tornaram apóstolos, né? Porque pescadores de almas, isso é chamado para todos. Exatamente. Né? Agora, a graduação espiritual existe. Né? O chamado, ele existe. Tanto que tem um peso para isso também. Eu tenho que entender esse chamado e esse peso do Senhor para as nossas vidas. E com relação à Renascer em Cristo, muito embora eu estou falando bastante da Renascer em Cristo, não falei da igreja onde minha mãe era pastora e minha mãe era pastora, por quê? Quando você fala de chamado, eu entendo que foi um local que eu fui muito moldado. Minha mãe, ela me lançou como pastora no cuidado dela. Ela me direcionou para entender o que era o cristianismo. Agora, o chamado em si, a conversão em si, eu posso dizer que eu entendi isso dentro da Renascer em Cristo. Né? Tanto que você me perguntou sobre essa questão, eu vejo muito dessa forma. Eu olho as pessoas, os membros da igreja, com um propósito. E com um propósito muito além do que aquilo que ela pode entregar, aquilo que ela pode dar, até porque o nosso bairro não é um bairro que as pessoas que entram lá, você vai olhar assim, nossa, esse cara aqui, ele vai abençoar a igreja com relação a dízimo e oferta. Muito pelo contrário. Você chega lá, as pessoas chegam lá e falam assim, cara, o que eu posso oferecer para essa pessoa? Haja vista que domingo a gente saiu, depois do culto de manhã, quase às 3 horas da tarde. Por quê? As pessoas que chegam lá, elas necessitam de uma entrega. Elas precisam de receber algo. E em si. Então eu vejo que as pessoas que chegam na igreja chegam com esse potencial. E nós aprendemos isso aonde nós fomos ministrados. Eu falo pela questão da pastora Rosana também, porque a pastora Rosana ela vem de um ministério onde era mais tradicional. Né? E muitas coisas com relação ao chamado dela foram estabelecidos ali também. É lógico que ela teve ali uma base, mas da onde ela era. Mas com relação a essa questão do chamado, a Renascer em Cristo ela estabelecia muito isso. Ela estimulava espiritualmente as pessoas a alcançarem o propósito do Senhor dentro do ministério. Só que, é lógico, que na caminhada algumas coisas começam a, sair do propósito. E algumas pessoas se sentem pressionadas. Acontece por um ou outro pastor dentro do ministério que não sabe lidar com o apacentar. Né? E aí, em vez do propósito, se torna um peso, e esse peso acaba matando a pessoa. Mas... Seria porque ele não estaria preparado ou para ser um pastor, no caso? Por isso que ele não conseguia? Também. Não conseguia? Também. Porque a gente sabe que nem todos são pastores, né? Sim, também. Porque nessa questão do pastorado, se a pessoa ela só entende que é um título e não um chamado, ela vai pesar a ponto de haver uma desistência ou até mesmo de ela não saber lidar com as ovelhas de Cristo. Existe algo que eu carrego para mim, eu não chamo nenhum membro de minha ovelha. Eu não chamo. Porque a Bíblia não ensina isso. Você se apropriar de algo que Deus te deu a responsabilidade para cuidar, é você achar que é algo que é teu que não é. Que é de Deus, no caso. É de Deus. Quando o Senhor falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quando Pedro entendeu o peso da responsabilidade, apacenta minhas ovelhas.
Eu não chamo ninguém de meu filho dentro da igreja. Com relação a entender que aquilo ali, você é meu filho. Eu não chamo ninguém de minha ovelha, porque eu entendo, Senhor, isso aqui é uma responsabilidade. A partir do momento que eu perder esse entendimento, eu vou tratar essa vida como se fosse minha e eu vou sugar dela aquilo que não é meu. Eu tenho que implantar nela aquilo que o Senhor quer e me deu a responsabilidade de fazer com que ela... que as pessoas não criem em você uma muleta espiritual, né? Ou algo assim como se apoiar mesmo em tudo. Tipo assim, eu preciso dele para tudo, ele é meu pai Isso na fé. existe para toda a liderança. Porque isso acontece em muitas pessoas, são até um jugo de escravidão, né? Sim. Ele é meu pai na fé e tem que pedir Sim. autorização para tudo, essas coisas. Sim. O carinho existe. Isso você tem que sempre ter, né? o apacentar. Isso existe, isso é da responsabilidade, do cuidar. Mas você é um corpo, você é um membro. Né? Então, você fazendo parte da membresia, um membro vai ajudar o outro. Né? Enquanto pastor, ser o direcionador, ele tem sim a sua responsabilidade e o seu peso espiritual com relação a isso, mas ele não pode se apropriar da vida das pessoas que estão ali. E isso que muitas vezes, entre aspas, acontece, que se torna pesado para alguns pastores, porque quando ele perde esse aspecto de que a igreja não é dele, a igreja é do Senhor, aí ele começa, minhas ovelhas, são os meus filhos, aí ele começa a ter ciúmes, ele começa a pesar sobre a igreja algo que não cabe a ele, né? É lógico que ele não vai ser também irresponsável. Se for para corrigir, corrija. É isso que Deus nos coloca como pastor, direcionar, o cajado na mão, apontar. É corrigir nos moldes bíblicos, né? Sim. Para não acrescentar nem tirar nada, né? Sim. Então, nesse aspecto, o que acontece? Quando o pastor chega a esse nível de a situação se tornar até mesmo uma pressão, você começa, que nem eu falei da empresa, como eu falei da faculdade. Você começa a ser pressionado na faculdade quando começa a vir as pressões em cima de você com relação à prova. É natural ter a prova? É natural. Mas como você vai lidar com aquilo? Aquilo não pode deixar com que você perca o propósito da coisa e você começar a se distanciar da própria família, ou você começar a fazer daquilo que é um bem e um mal para a tua vida. Né? E no trabalho também. A ponto de você querer chegar a um nível dentro do trabalho, a ponto de você passar por cima das pessoas. Tudo. E é isso que muitas vezes acontece com os pastores. Nós estávamos conversando aqui em off e foi muito parecido. O que eu estou falando faz muito sentido com aquilo que foi falado. Tem muitas pessoas que começam e têm o chamado, começam bem, mas é no processo que elas precisam aprender a lidar com o chamado delas. E muitas vezes é essa falta do cuidado e até mesmo da própria igreja. Né? Então isso é algo muito delicado com relação... eu digo que muitos pastores que de repente pesaram sobre algum membro, alguma ovelha, ele não foi com aquela intenção. Não sei hoje a gente percebe que tem algumas situações aí que você vê... Você acha que esse problema das pessoas não suportarem ou de se criar uma ambição a ponto de abandonar a família, abandonar filho para um cargo, é fruto também de... Tem instituições hoje que colocam de tal maneira que você precisa alcançar, por exemplo, o pastorado como uma escada, que você tem que de toda forma alcançar aquilo que faz com que as pessoas criem uma ambição interior, e isso faz com que aconteça isso que o senhor falou, de pessoas que não são pastores, mas querem ser pastor por causa do título. Então, você acha que essa mentalidade pode causar esse tipo de problema? Vamos lá, de um princípio católico. Por que os padres não têm família? Para adquirir bens e para quando eles morrerem, os bens caírem com a Igreja Católica. Tem um peso de interesse. Né? Tem um peso de interesse. Os moldes que algumas igrejas têm tomado hoje é basicamente isso. Crescimento numérico, né? Crescimento numérico. Interesses de status. Só o crescimento pelo crescimento. Né? E a família é o seu bem maior. Sabe, você dá atenção para a sua família é o bem maior. Por mais que, de repente, quem tem o chamado, a família não entender aquilo. Eu posso dizer que quem não nasceu lá em cristão e tem o chamado, é muito mais difícil. Né? Porque muitas vezes a família não entende o chamado dele. E muitas vezes ele tem que saber lidar com aquilo. Mas para isso ele precisa estar sendo apacentado também por alguém mais maduro, para que ele também não venha errar com a família a ponto de
ele ser uma referência espiritual para que a família chegue até Cristo, ele ser uma pessoa que vai fazer com que a família se distancie. Então, nessa questão que eu falei da renascer em Cristo, serviu muito para mim, com relação a entender o chamado e o propósito de Deus. Eu me lembro que a gente foi numa cura espiritual, e nessa cura interior, cura espiritual, cura interior. E nessa cura interior, foi eu e a pastora Osana. E a pastora que estava lá, eu não me lembro mais o nome dela, a pastora que estava lá, ela ministrou algo muito forte também. Por que eu sempre falo potente, forte para minha vida? Porque eu sou uma pessoa que eu crio um ceticismo nas tantas coisas que existem por aí falando que é de Deus e não tem nada a ver de Deus. E então as minhas experiências é muito avaliando aquilo que é de Deus, de viver mesmo. A Bíblia manda fazer isso, né? De viver mesmo, isso, justamente. E essa pastora, ela estava ministrando algo, ela falou assim, ó, você nasceu em lar cristão, mas você nunca teve a experiência de entregar a vida a Cristo. Você nunca teve a experiência de reconhecer a Cristo. Cara, aquilo ali falou tão forte no meu coração e eu comecei a me autoavaliar. Eu já vi tanta gente ir lá na frente chorar. Eu já vi tanta gente tendo uma experiência com Deus com relação a entregar a vida a Cristo. Que é até uma coisa que a gente fala na igreja, a gente não fala apelo, né? A gente fala convite à salvação. Porque eu já vi tanta gente ir lá na frente por causa de um apelo, né? Como um fim de feira, né? Um fim de feira. Jesus é a banana que está ali na bacia e eu estou gritando e abaixando o preço para o cara vir ali comprar. Então o apelo tem até um nome meio controverso com relação ao convidar as pessoas, sabe? O convite à salvação. E eu entendi que aquele convite era para mim. Falei, cara, eu já era líder de jovens na época, era líder do Projeto Amar, fui líder de louvor, enfim, líder de diaconia, mas ainda não tinha uma experiência profunda com Deus. Não tinha entregado a minha vida a Jesus. Cara, não tinha reconhecido Jesus. E como é que foi isso aí? E quando a pastora falou aquilo, eu só sei que eu comecei a chorar muito, e fui lá na frente. Ali sim, eu entendi que eu estava entregando a minha vida para Jesus, o meu chamado a Jesus. E isso daí fez com que houvesse assim um divisor de águas. Dali para frente, para coisas maiores. Porque aí, além desse pastor, o pastor Edson, ter me moldado naquilo que eu precisava ser moldado e continuava a ser moldado, eu entendi que ali eu tive realmente um comprometimento de falar, Senhor, eu te reconheço como meu único Salvador. Eu te reconheço como meu Deus, a minha vida é tua. Sabe, porque até então, por mais que eu estivesse fazendo, tinha até ministério já sendo exercido, eu ainda não tinha tido essa entrega. Né? Por incrível que pareça, há muita gente dentro da igreja fazendo... Isso acontece muito. Tem muita gente dentro da igreja fazendo muita coisa e não entregou a vida para Jesus. Teve uma sensação, mas não teve a experiência. E hoje a gente tem muitas pessoas na igreja vivendo sensações e não a experiência. Isso acontece muito com filho de crente, né? Sim. Que a pessoa passa a vida inteira, como foi o seu caso, e caso de outras pessoas que estão na igreja há anos, às vezes porque o pai é pastor, a mãe é pastora, e nunca tiveram experiência. Se você quer ver uma coisa mais atual, os artistas que entram na igreja. Também. Eles têm uma sensação, mas eles não são cuidados para ter a experiência de conversão. Por isso que muitos acabam saindo e falando depois mal da igreja. Acontece com muitos, né? É por causa do poder do eu, né? Do ego que pode acontecer com muitos. Ou aquela questão de saber apacentar, que as ovelhas não são suas. Às vezes a pessoa vê, um líder vê aquela ovelha que é um artista, uma pessoa de influência aí no mundo, o cara pega e fala, vou usar essa pessoa como se fosse dele, né? E não para ser tratado, vou usar essa pessoa para atrair outras pessoas para a igreja. Aí coloca o cara no altar sem tratar. A gente entra de novo no crescimento, né? A gente percebe que tudo é por causa do eu, né? Porque tem um pastor ali que está preocupado com o crescimento, não com o evangelho. Né? Justamente. E, enfim, e depois dali a gente participando do louvor na igreja, na Renascer Vila Joniza, a gente montou um coral. Desse coral teve um pastor que depois assumiu a igreja e foi para a sede, Renascer Sede Santo Amaro. Esse pastor indicou a gente, eu estou sendo bem resumido aqui, a pastora acho que deve estar olhando ali e falando assim, nossa, vai longe, né? Vai longe. E interessante, cara, quando a gente foi para a Renascer Sede, quem estava lá? Os meus irmãos. Eles saíram da outra e foram para a sede. Porque os meus irmãos sempre foram muito talentosos. E quando eles saíram da Renascer local, que era a Renascer Vila Joniza, onde eu fiquei e fui ali lapidado, eles receberam um convite de um radialista chamado Luizinho Caju. Cara, eu não sei qual rádio vocês ouvem hoje.
Não sei se vocês ouvem rádio, mas esse cara era super famoso, cara. Os jargões dele, assim, pegavam. Ele tinha programas, assim, na rádio que a meninada, a molecada, assim, curtia e todo mundo sabia quem era o cara. Ele tinha um campeonato lá do O Glória, que todo mundo queria participar. Quem tinha a extensão de O Glória mais longa. Aí ficava lá o pessoal desmaiando lá, falando O Glória. Cara, era muito engraçado. Aí ficava O Glória. Aí daqui a pouco a pessoa ficava em silêncio e morreu. Né? Então, assim, era um cara muito conhecido. O Luizinho Caju já faleceu. E ele tinha uma banda. Cara, imagina. Cara super conhecido na rádio gospel, FM e tal. E ele estava nessa Renascer sede regional, né? Que a Renascer sempre tinha suas sedes por regional Sul, Regional Leste, Regional Oeste. E esse Luizinho Caju, ele queria alguém para montar, para participar da banda dele. Aí, como a gente já tinha tocado em muitos lugares, um rapaz que estava na banda dele falou assim: ó, conheço uns meninos aí que, enfim, que toca, que não sei o que, indicou meus irmãos. E chamou meus irmãos. Aí meus irmãos falaram: nossa, agora é a nossa chance, a minha chance e tal. E o meu irmão foi tocar com ele. E ficou muito tempo lá tocando com ele. E, enfim, e o meu irmão começou a participar do louvor da sede lá regional. E esse pastor que tinha sido... A Renascer sempre teve muito essa questão de fazer rodízio de pastores. E um dos pastores que tinha sido nosso pastor, depois de outros pastores, depois do pastor Edson, ele foi para essa sede e me indicou, falou assim: tem um rapaz lá, o nome dele é Gilson e tal, ele montou um coral e que não sei o que, ele pode dar conta, porque o bispo queria um coral para fazer uma cantata. Enfim. E o bispo me mandou chamar. E num culto lá de, cara, quase 1000 pessoas, o bispo fala assim: agora a gente tá com um novo maestro aí. Cara, e de maestro eu não tenho nada. E quem tava lá no altar, meus irmãos. E foi um momento assim pra mim, assim, que foi de Deus mostrando assim: eu tenho meu propósito na tua vida, sabe? É só você se lançar. Enfim, como lá um tempo tive algumas resistências com relação a essa questão dos meus irmãos e tal, porque se eles forem ouvir isso, eu creio que o sentimento deles foi que eu traí a banda, né? Que eu traí a banda, saí da banda, não fui junto com eles e tal. Mas graças a Deus, ele fez com que a gente fizesse uma boa amizade lá na Renascer. E a gente montou o coral, fizemos a cantata, e depois desse tempo ficamos no louvor, e foi o tempo da gente sair da Renascer. Esse tempo que vocês saíram da Renascer, foi o tempo que vocês já partiram para a igreja local de vocês hoje? Não. Mas você foi consagrado na Renascer ou não? Não. Então a gente não quis. Quase foi consagrado e não quis. Isso, nós não sentimos de ser consagrados a pastores. E o pessoal ficou em cima: mas como vocês não querem? Até o próprio pastor falou: como vocês não querem e tal. E nós não sentimos, né? E nós não éramos nem casados na época, nós éramos noivos. E a Renascer, ela ungia o pessoal que era noivo. Ungia o pessoal até que era namorado. Tanto que teve uma época que quando você fala ungiu, que ungia os dois pastores, juntos. Pastores, né? Pastores. Os dois juntos não, porque o propósito nem sempre era para o pastor casado. Tinha pastores jovens lá. A gente teve um pastor, eu esqueci o nome dele, mas teve um pastor mais novo que foi ungido na Renascer com 18 anos. E o bispo mais novo que foi ungido com 21 anos. Né? Então a Renascer ela lançava muitos jovens para servir o reino. Né? E quando nós saímos da Renascer, foi algo também, não foi questão da visão da igreja, da questão de briga, nem nada. A gente sentiu também de sair. A gente já participava do louvor lá e a gente sentiu que nós não estávamos mais oferecendo aquilo que a gente poderia oferecer com relação ao nosso louvor. Por quê? A Renascer teve um tempo que só cantava a Renascer Praise, né? E nessa questão de só cantar a Renascer Praise, a gente falou: poxa vida, eu não estou sendo mais verdadeiro, porque estamos cantando só a Renascer Praise. É bênção a Renascer Praise. Mas teve um tempo que Deus tocou no nosso coração e falou assim: vamos ser ministrados. Aí a gente falou pro líder do louvor lá, a gente foi sentar e começamos a ser ministrado, porque a gente, mesmo cantando louvor, mesmo ministrando louvor, a gente sentiu que não está sendo mais verdadeiro. A gente está numa rotina. Né? O repertório é o mesmo, por mais que a Renascer Praise tinha 300 e tantas músicas naquela época. E até que a gente decidiu falar com o bispo. Bispo, nós entramos numa feira para falar com o bispo. E o bispo olhou para nós e fez aquela cara: vocês também. Eu falei: bispo, nós não estamos saindo da igreja, nós só estamos mudando de ministério.
Aí o bispo vem assim, olhou pra gente e falou assim, continue sendo bênção como vocês foram bênção. Então não foi brigando, não foi, sabe, numa situação apontando qualquer coisa, tô saindo daqui por causa disso, daquilo e tal. Não, nós estamos seguindo o chamado do Senhor, nós não estamos saindo da igreja, nós estamos mudando de ministério, que foi quando a gente foi para Pedra Viva. Cara, é extenso. Você pediu para contar a história, se quiser. Gostei. Pula para a parte que você entrou mesmo no ministério pastoral e da igreja que você pastoreia hoje. Como é que foi essa experiência? Porque você está trazendo uma bagagem, né? Uma bagagem gigante, muita coisa, louvor, adoração, pastoreio, experiência com vários pastores, velhos, novos. Sim. Então tudo isso aí trouxe uma bagagem enorme, uma bagagem que um pastor é muito bom ter, né? E como é que foi quando você entrou de verdade no ministério a trabalhar com pessoas ali de frente? Eu vou contar uma experiência para passar direto, porque isso daí foi muito forte também, potente na minha vida e na vida da pastora Rosana. Nós, antes de sairmos da Pedra Viva e procurarmos essa questão do chamado mesmo, e procurarmos não, na verdade, entendermos o que Deus realmente queria de nós estávamos numa igreja na Pedra Viva e eu estava no hall, estava como diácono. Nós somos ungidos na Renascer como diáconos. E quando nós fomos Pedra Viva, eu estava no hall da igreja. E em uma escala. E o pastor estava pregando e a igreja estava vazia, né? Porque Pedra Viva é uma igreja bem badalada, de eventos e tal. E o pastor falou assim, tem igreja aí que acha que está crescendo, mas está engodando. Essa igreja não está crescendo, só está fermentando. E eu fiquei assim, nossa, o pastor vai ficar justificando na pregação e tal. E o Senhor chegou e falou para mim assim, no hall da igreja, eu estou falando com você. E cara, foi algo tão forte que eu me vi conversando com Deus e vendo o pastor pregando. E eu falei assim, como assim, Deus? Eu estou falando com você. Eu me arrepio toda vez que eu conto esse testemunho. Veio uma bandeja assim na frente, e eu vendo a igreja era um cinema, eu vendo a igreja, veio uma bandeja assim na frente, e uma massa dentro, como se fosse uma massa de pão. E nessa massa de pão, eu falei, Senhor, mas o que é isso? Isso aqui é você. Você tomou forma deste lugar. Quem conhece a história da Pedra Viva vai saber o que eu estou falando do porquê, né? E essa massa de pão começou a tomar o formato da bandeja ali, da forma. Aí eu falei, Senhor, mas quer dizer, você tomou o formato deste lugar. E se eu for procurar o que eu desejo em você, aí veio um dedo e fez assim, você está vazio. Você não tem mais aquilo que eu te chamei para viver, para ser. Cara, eu fiquei assim, acaba culto. Nessa época eu já tinha casado com a pastora, e a gente tava morando num apartamento, eu voltei para casa assim, desesperado, falei, Rosana, eu preciso falar com você sobre isso e tal. Ela falou, eu já estava orando por isso, porque a gente perdeu nossas características, a gente precisa sair de lá. E a gente foi falar com o pastor Pedro, um cara amoroso, fundador da igreja Pedra Viva. E quando a gente chegou lá, houve uma grande confusão na igreja e tal, já estava tendo um clima estranho na igreja, né? Mas depois a gente pediu a bênção, não confusão nossa, confusão lá da diretoria da igreja. E a gente saiu, depois de um tempo a igreja fechou e a gente começou a procurar local para ir. Aí, resumindo, encontramos um pastor, amigo nosso, que foi da Renascer, e ele se estabeleceu, no bairro da Vila Janiza. Eu falei, é isso, Senhor. O Senhor me chamou para estar na Vila Janiza. O bairro que você sempre O bairro que a gente estava, com um pastor que é um pastor referência para mim, pastor Daniel. Referência para mim, loucão e tal. E ele tinha saído da Renascer e ele tinha fundado uma igreja em Minas. Eu falei, é isso. Ele estava vindo vender doces aqui em São Paulo, encontramos no tempo do Facebook, não, do Orkut, cara. Tempo do Orkut. Vocês nem lembram disso, né? Orkut eu lembro, pô, aí também é demais, né? Lembra do Orkut? Orkut eu lembro. Do Orkut. A gente se reuniu na casa de amigos em comuns, que tinha sido da igreja, e aquilo ali começou a tomar proporção, até que o pastor Daniel chegou e falou assim, Gilson, cara, eu te conheço, sei do seu chamado, sabe do seu comprometimento, fica aí porque eu não posso vir sempre pra cá, pra São Paulo, eu tô vindo de vez em quando, continua aí fazendo os cursos. Cara, aquilo tomou uma proporção, e nessa que começou a crescer aquele número de pessoas naquele ambiente, eu fui procurar um local e encontramos um salão ali na Fanfula. E aí foi fundada a igreja Cristo da Esperança, que já era lá de Minas. Aí o pastor veio e tal, e eu, cara, com aquela sede, comecei a ir atrás de um monte de pessoas que tinham saído da igreja. Enfim, a Cristo da Esperança durou um período. Foi um choque a forma que ela de repente fechou, não é? E depois que ela fechou, cara, eu fiquei muito triste. Eu fiquei assim, olha aí, o senhor falou
que o meu chamado seria para essa região e tal, aconteceu tudo isso. E agora? Né? O que vai acontecer? Não tem direção. Aí vem, sabe a minha mãe, pastora Valdira, eu estava na varanda da minha casa, nessa época a gente morava debaixo da casa dela, e foi literalmente algo espiritual. Eu sempre entendi que eu estou debaixo da autoridade, da cobertura da minha mãe. Ela como mãe, ela como pastora, e ela como dona da casa que eu morava. Então eu morava literalmente debaixo da casa dela. E ela veio pra mim assim, eu me lembro que eu estava na varanda. Ela falou assim, Gilson, o que está acontecendo? Eu falei, nada, mãe. Ela falou, não, está acontecendo alguma coisa porque Deus me falou. Ela falou assim, alguém contou alguma coisa para a senhora, mãe? Não. Eu vou falar uma coisa para você. Não deixe as pessoas se dispersarem. Essas pessoas, elas precisam ser cuidadas. Não deixe essas pessoas se dispersarem. O Senhor te chamou para estar na cobertura dessas pessoas. Ela falou algo ali que eu não vou falar agora, mas foi algo muito poderoso com relação ao chamado. Ela falou com relação ao pastoral. Ela falou assim, o Senhor te chamou para pastorear. Eu falei, mãe, eu sou diácono, eu nem quero ser pastor. Meu prazer é servir os pastores. Eu sou diácono. Junta esse pessoal. Não deixe esse pessoal se dispersar. Eu falei, mãe, se a senhora for lá e assumir isso, beleza. O pessoal aceitar, beleza. A senhora dá a cobertura e a gente continua. E nessa daí ela foi. A gente reuniu o pessoal, aí o pessoal, não, pastora Valdir, amém, vamos continuar fazendo os cultos aqui, só que a gente fazia o culto na semana e deixava o pessoal livre para ir no fim de semana nas igrejas. Cara, a pastora Valdir, ela só olhava para mim e ria. Ela falava, eu sei o chamado que Deus tem sobre a sua vida. E a igreja foi tomando proporções dentro daquela casa. Aí a pastora Valdir, depois de um tempo, se eu não me engano, 1 ano por aí, ela falou assim, ó, tem um local que vocês podem agora ficar. A gente ela encontrou para nós a igreja onde ela começou a pastorear, o salão da igreja onde ela começou a pastorear, que é onde eu ia só para tocar. Sim. O mesmo salão. E a gente foi para lá. E até então ela me ungiu a presbítero e aí nos estabelecemos lá como igreja. E nessa de ser ungido, eu continuei sendo tratado, porque quando a gente foi para lá, eu comecei a entender assim, agora o pessoal que me conhece vai começar a vir para cá, que vai encher e tal. E às vezes saía frustrado de algumas pregações. Aí o Senhor falava para mim, por que você está preocupado com quem vai vir? Eu não te chamei para você esperar quem vai vir, eu te chamei para você gerar. E gerar vai causar dores. Gerar vai causar dores. E quando eu entendi isso do Senhor, aí começou a vir a galerinha, as crianças, a molecada, que foi a tropa 1 da igreja. Que quando a gente estabeleceu o primeiro ministério de jovens na igreja, foi com uma pessoa só. Que foi quando o Senhor falou, ó, os jovens vão começar a acontecer nessa igreja. E até então tinha algumas pessoas mais velhas. Os jovens vão começar a estabelecer nessa igreja, chamou tropa 1. Eu chamei uma pessoa e falei assim, ó, agora nós estamos oficializando o ministério de jovens nessa igreja e chama tropa 1. Cara, ali Deus começou a fazer coisas incríveis. Aí eu comecei a entender o chamado de Deus pro local. Aonde o local que eu ia descompromissado foi o local onde o Senhor estabeleceu com um compromisso de igreja pastoral. Nunca quis ser pastor. E nem a pastora Osana, tanto que ela resistiu a ser pastora. Né? Eu fui ungido primeiro. Ela resistiu a ser pastora. E quando começou, a gente começou a tratar. Cara, ali no núcleo, não sei quem conhece ali a região da Caixa d'Água, a gente morava bem para baixo da Caixa d'Água, onde o pessoal fala ali que é a bocada do Naide. Franca. Não. Quase. Na rua de cima, né? Na rua de cima. A Caixa d'Água tem um colégio chamado Vicente Hall e tem uma decidona lá. E, a gente começou a trabalhar com a meninada. E começou a surgir eventos e começou a vir cada jovem um mais detonado que o outro. Um mais detonado que o outro. Eu cheguei a ir buscar jovem debaixo de escada porque foi molestada pelo pai. A gente chegou a receber jovens em casa porque os pais mandavam os jovens para embora de casa porque falavam, agora você está mais na igreja do que em casa. E de repente chegava o cara lá com a trouxinha dentro na porta da minha casa, na porta da minha casa. Porque eu sempre morei ali no bairro, então eles sabem onde é a minha casa, até hoje. Os membros sabem onde é a minha casa. E chegava lá e falava, minha mãe me colocou pra fora porque falou que eu tô agora mais na igreja do que em qualquer outro lugar. Aí a pastora ia lá, falava com a mãe e tal, né?
E aí foi estabelecendo o ministério. Mas, porém, cara, com desafios que nos confrontaram. Nos confrontaram. Desde questão de suicídio, desde questão de abuso sexual, desde questões da gente sair ali no meio dos becos, tirar a faca da mão de esposo querendo matar esposa, que jovem chegava lá na igreja e falava assim, pastor, o meu pai tá com a faca querendo matar minha mãe. Aí chegava, descia lá nos becos lá, a paz, é de paz, posso entrar? Aí você entra, você vai ver lá a mulher empurrando a mesa e o cara com o facão na mão. Aí quando você chega, cara, o que eu faço? Espírito Santo, toma a frente. Situações que você vê que são assim, que você fica sem reação, porque não é só a sua capacidade humana, é a capacidade espiritual. Então, o que acontece? Quando você não tem a estrutura financeira, a estrutura física, você realmente depende de Deus. Aí você fala, esse é o meu chamado. Sabe, você fala, Senhor, é o Senhor que está tomando a frente. Porque quando você começa a ver que realmente você vai enfrentar coisas que você que você não tem que enfrentar, porque você tem sua família, você tem sua casa, você tem um emprego, você fala assim, Senhor, se o Senhor me colocou aqui, esse é o chamado. Então, eu entendi que nesse aspecto de eu ter nascido, crescido, namorado, noivado, casado, tive meus filhos ali, aliás, minha esposa teve meus filhos lá, minha esposa teve meus filhos lá, nós nunca saímos da região e do bairro. Havia um propósito muito bem estabelecido de Deus ali. A gente teve a oportunidade de repente sair daqui para a Austrália, como os meus irmãos foram, para ir para outro país. Mas é muito mais forte do que nós. Né? E os jovens ali, cara, é uma região muito complicada. Os pastores lá da região, o Bispo André, pastor Valdir, que continua lá na região, né? Eles sabem como é uma região muito difícil de trabalhar, se você não tiver o chamado e o propósito de Deus. Aí você vai me perguntar, pastor, mas o que te motiva? As vidas. Porque eu falo isso não para me gabar, eu falo isso para que as pessoas entendam o que é o chamado. Tanto eu e a pastora, nós trabalhamos, nós não recebemos um tostão da igreja, e nunca recebemos. A igreja, ela tem no seu geral 12 anos. Nós não recebemos da igreja. A gente já teve situações na igreja difíceis, com relação aos jovens que estão lá. Já chegou pastores que de repente viu a movimentação na igreja com relação ao que a igreja fazia, independente da igreja ser pequena, na região, o que a igreja movimentava com relação a chamar a atenção das pessoas, dos eventos, dos jovens que chegavam. Teve um determinado pastor que quis se aliançar conosco e me chamou para o canto. E me chamou para o canto e falou assim, pastor, você vai ficar com esses jovens mesmo aí? Que na verdade eram crianças de 12 a 16 anos. Aí eu falei, mas por quê? Jovem não dá dinheiro não, pastor. Eu tenho um negócio aqui que vai movimentar a igreja, uns desafios que vão movimentar a igreja e tal. Eu me lembro até hoje como isso ocorreu. Eu estava sentado na caixinha de água assim da igreja, né, de leitura de água, e o pastor me chamou para conversar e falou isso. Aí eu falei assim, pastor, se o pastor não entende o valor de cada vida que está aí, não são os valores financeiros que vão me seduzir. Eu só peço para o pastor, nunca mais fale isso. Nunca mais fale isso. E depois ele nunca mais apareceu na igreja. Lógico que não. Nunca mais apareceu na igreja. Então assim, na porta tem que passar mais. O chamado, eu falo para os membros, é maior do que minha própria vida. Eu não falo isso como um rótulo não, um jargão não. E nem para me exibir e falar nesse podcast que eu sou melhor do que os outros. Não, eu falo isso porque é isso que Jesus mostrou para nós na cruz. Né? O servir. O chamado dele foi maior do que a própria vida. E se a gente fala que a gente reflete Cristo, será que é o fato de uma dificuldade ou das pessoas que você vai lidar que vai fazer com que você abandone o chamado? É o fato de você não ter um dinheiro para ter uma igreja que tem ali as condições que vai fazer você abandonar o chamado? Você fala assim, poxa, a nossa igreja é pequena. A nossa não, a igreja de Cristo lá, mas a igreja de Cristo, mas a instituição é pequena. Eu separo muito essa questão. A igreja sou eu, é você, somos nós. Quando você fala nossa igreja, né? A gente entende. Né? A igreja somos nós, mas a instituição em si, onde Deus estabeleceu para que a gente pudesse encontrar e ter um lugar para estar debaixo, ela é pequena. E faz tempo que ela tem sido pequena, mas o que Deus tem movimentado ali tem um propósito muito gigante. Claro. Sim. Sabe? Porque a caminhada ela não é fácil quando você entende qual é o seu chamado.
né? Quando você entende que não é pelo sonho de ter grandes coisas, mas pela convicção e a certeza de que as grandes coisas já foram feitas. Jesus já fez. Aquela história de que o melhor de Deus está por vir, não está, já aconteceu. E quando eu falo isso, por mais que eu faça, cara, eu nunca vou pagar. Por mais que eu faça quanto pastor, não vai ter preço que eu possa falar assim, Senhor, eu fiz. Porque eu passei por isso quando eu chegava pro pastor e falava assim, você não fez nada, achando que eu que fazia. Você entende que quando o chamado ele vem, hoje eu entendo que nada sou eu que faço, eu só estou servindo, sabe? Que as estruturas, elas não refletem o Cristo que eu tenho com relação ao espaço, né? Porque se você for ver, eu passei por igrejas grandes, a gente fez gravações, eu nem falei sobre isso, eu e a pastora, a gente fez na época gravações com pessoas conhecidas, né? De estúdio, tal, coisa que eu nem sonhava fazer. E tive sonhos de repente, vou gravar com tal fulano conhecido, numa época onde os shows de calouros era a febre do Raul Gil, e a igreja onde a gente ia, as pessoas iam lá para fazer que nem era a peneira de futebol, né, olheiro. Olhava, não, vou chamar aquele cara para fazer back para mim. Tanto que a igreja Pedra Viva tem até hoje pessoal que faz back vocal pro Fábio Júnior. Até hoje tem pessoas que fazem back vocal para pessoas famosas, né? Hoje, recentemente, tem pessoas que fazem back vocal, e era daquela época, para Isa. Então, assim, se você deixa isso fermentar o seu coração, você começa a fugir daquilo que é o teu chamado. Por isso que eu falei aquela questão do bolo. Que é o propósito principal, que é a mensagem mesmo, né? Sim. Foi o que aconteceu com o próprio Jesus, né? Sim. Jesus no deserto com fome, 40 dias, Satanás oferece para ele, transforma essas pedras em pães. O início do que eu considero evangelizar, João Batista, cara, o que ele tinha? O que ele tinha, cara? Mensagem. Entendeu? Então, assim, o cara não tinha conforto, eu ficava lá no deserto. Não estou falando que isso é errado, ter o conforto. Eu entendo que existe porções. Uma coisa que a gente fala muito na igreja, quando Deus ele estabelece um chamado, existe uma porção. Deus pode dar uma porção para você e você entender isso, de estar no lugar onde você vai estar, que nem a Zion, que está no lugar onde ela realiza o Dunamis, né? Onde ela realiza o Dunamis, e fala com pessoas que são da área acadêmica, né? Fala a linguagem com aquele povo e tal. Igual a gente prega contra o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade, mas também a gente prega contra a miséria, né? Sim. Não é porque a gente não apoia a teologia da prosperidade que a gente diz que o cristão tem que ser miserável. Né? É aquilo que eu falo, não é o que você tem, é como você usa o que você tem. Até porque ser rico não é pecado, né? Não. É a mesma coisa. Beber água faz mal? Não. A quantidade vai fazer. Quando você começa a usar aquilo de uma forma que seja exagerado e por interesse, né? Eu posso ter uma água aí, cara, mas eu vou vender essa água muito mais caro do que vou começar a inventar que essa água cura e que não sei o quê. Não é a água que é ruim. Não é o dinheiro que é ruim. É a forma que eu uso aquilo que eu tenho nas mãos. Então, essa questão da pessoa perder o foco do propósito. Uhum. Você, que eu falo, cara, eu amo onde eu estou como pastor e chamado. A região é difícil. A gente tem uma comunidade que chama Comunidade Zaira, que a gente entra lá, cara, é de chorar. O primeiro barraco é chão de terra em um lugar que você fala assim, cara, mas é São Paulo, é Grande São Paulo. É Grande São Paulo. Aí você fala assim, e aí, o que a gente pode fazer? Não, o que a gente pode fazer com isso? Cara, além de levar o amor, é tentar levar alguma estrutura. E é difícil. Mas o fato de ser difícil não pode fazer com que você pare. Porque, às vezes, até o próprio cristão, às vezes ele sai do lugar, ele ignora o local para ir num lugar longe. Sabe? Porque ele mesmo não entendeu que Deus tem um chamado naquele local. Não é nem aquele fato de sair da sua terra, da sua parentela. É o fato dele ter vergonha mesmo. É o fato dele ter vergonha mesmo, de repente, essa igreja tem só um banheiro. Ou essa igreja não tem um departamento infantil. Não tem. Quando o cara consegue um carro, essa igreja não tem estacionamento pro meu carro. Né? Eu vou falar para você, um dos milagres que eu vivo do Senhor, eles são constantes. A minha família já é um milagre do Senhor e isso é constante. Eu me lembro que quando eu saí de um determinado serviço, eu fui mandado embora de um determinado serviço, acho que foi até do Hospital Pedreira aqui, a minha área era de TI, eu fui atrás de um sonho que era abrir uma barbearia. Só que acabou não dando certo, né? E eu nunca tive carro. Nunca, cara.
A igreja tinha ali uns seus 6, 7 anos, eu nunca tive carro. E um dia um pastor, na época ele era pastor, cortei o cabelo dele, fiz a barba e tal, e ele foi me deixar de carona na igreja. Aí eu perguntei pra ele assim, pastor, quanto é que tá um carro desse e tal? Ele tinha um Festinha 98. Aí ele falou, pastor, eu nem sei, não sei nem como tá na tabela e tal. E foi uma conversa assim, porque eu tinha recebido uma indenização do serviço que eu tinha sido mandado embora. E eu falei, acho que dá pra dar entrada em alguma coisa, cara. Né? Até pra você trabalhar na igreja, você precisa ser mais ágil e o carro ajuda. E beleza. Meu irmão, esse pastor, isso foi no sábado, esse pastor, ele chegou no outro dia, a gente tava ensaiando, porque eu, como pastor na igreja, sou ativo em todos os ministérios, né? Até para lavar banheiro, até hoje, né? Tanto eu e a pastora, a gente só não faz mais porque os membros lá chegam e falam, não, vocês não vão fazer e tal, né? Mas se for para pegar lá no torpedo, a gente vai lá e limpa também. Enfim, aí o que acontece? Esse pastor chegou lá no domingo, aí ele me chamou. Eu tava lá junto com o pessoal do louvor, passando uns louvores, me chamou. Aí ele pegou a chave e falou assim, é teu, pastor. Eu falei, como assim? É teu, você precisa. Eu falei, mas como? Aquele carro é teu, e eu não tô te dando problema. É bênção. E ele não tinha carro. Ele não tinha outro carro. Ele não tinha outro carro, cara. É a festinha que eu tô até hoje. É a festinha que eu estou até hoje. Cara, e pra você ter uma ideia, esse festa já carregou tanta coisa com relação à igreja. Até meu filho, pra ter espaço pra gente dar carona, levar o pessoal, meu filho já foi no porta-mala. Quantas vezes foi no porta-mala? Bateria dentro. Cara, meu, assim, é um carro guerreiro. Então, assim, eu já tenho vivido um suprimento do Senhor, não é pelo sonho do, eu vou ter o status. Não, mas por entender que Deus está cuidando daquilo que eu preciso e não daquilo que eu quero. Deus cuida do que eu quero? Entender Sim. que carregando a mensagem dele, né? Que é o mais importante, não por nós. Sim. Deus cuida do que eu quero? Cuida. Mas será que o que eu quero está dentro do propósito do Senhor para aquele momento? É o que ele quer, né? Para aquele momento. Então nós entendemos isso com relação à igreja, de ser uma igreja, entre aspas, pequenas, mas viver o suprimento do Senhor a cada dia, nessa questão de chamado. E o chamado, ele não pode ser um peso, por mais que você não entenda. Ele vai ser difícil, mas não vai ser um peso. Né? Por que eu falo difícil? Porque vai ter coisas que você vai ser moldado no caminho, porque o peso, muitas vezes, ele te força a cair. A dificuldade não, a dificuldade te força a pensar no que você vai fazer para passar aquilo. Né? Deus a pessoa coloca para te fazer prosperar mesmo. A dificuldade você olha, ó, entendeu? Eu vou vencer isso. Não é fácil. Jesus falou que o fardo dele seria leve, né? Sim, sim. E isso é uma verdade para as nossas vidas, porque é nele que a gente encontra o propósito. Quando a gente olha para ele, Senhor, eu tenho um propósito, o Senhor não me chamou para eu perder no meio do caminho. Então, com relação a essa questão do chamado, meu irmão, ele é algo que eu entendo que eu ainda vejo que, Senhor, por que o Senhor me chamou? Sabe, toda vez eu me questiono, por que o Senhor me chamou? Porque antes da pandemia aconteceu algo que a igreja praticamente assim esvaziou. Né? A gente tinha braço direito, braço esquerdo, um grupo de diaconia, presbítero, tudo montadinho e tal, até pensando em coisas maiores. E veio antes da pandemia, pastor, eu estou mudando, eu estou indo para outro lugar e tal. E daqui a pouco a gente se viu com os jovens de novo. Só com a galerinha. Sem caixa, por mais que o aluguel não é aquela coisa exorbitante, mas sem caixa. E aí eu falei, cara, é o momento ideal para fechar a igreja, porque todas estão fechando e a desculpa, pandemia, né? E o Senhor vem, antes a igreja chamavam por todos, né? Chamavam por todos. E aí o Senhor falou para mim assim, por que você está pensando em fechar? O propósito não é teu, é meu. E por que você está preocupado? Olha a palavra que o Senhor trouxe. Por que você está preocupado com as colunas? Por que você está preocupado com as colunas? Eu sou a rocha. Você está estabelecido em mim. Por mais que as colunas saiam, por mais que as colunas saiam, o milagre sou eu. Não vai fechar. E aí a gente ficou um tempo, né, no perrengue mesmo, eu pagando aluguel, pagando parte do aluguel, a pastora negociou o aluguel porque estava no tempo de pandemia, negociou o aluguel com a dona e do meu bolso, pagando aluguel, eu falei, Senhor, isso é isso. Aí Deus trouxe um novo nome para a igreja,
que era o povo do reino, que é o povo do reino hoje, né? E nessa do povo do reino, Deus começou a usar a gente com relação às lives. A gente começou a fazer o reino em casa. Na pandemia, a gente começou a fazer o reino em casa. E no reino em casa a gente usava o básico, né, que é o celular. Só que Deus começou a fomentar o meu coração. Não, a gente pode fazer mais do que isso e tal. E comecei a buscar o conhecimento para fazer algo mais expansivo. E nessa daí os jovens começaram a vir. Eu comecei a estudar os programas a serem usados, o OBS e tal, todos esses programas. E, enfim, esses jovens começaram a se reerguer, cara, que são os jovens que estão hoje na igreja, que hoje são presbíteros, são diáconos, são líderes de técnica, são líderes de louvor, são pregadores, assim, que eu às vezes me pergunto, por que eu estou pregando? Se esses caras estão ministrando muito mais do que eu. E aí Deus mostrou que realmente o propósito é dele. Não é, o chamado não é algo que você que você cria como um desejo pessoal. O chamado é o Senhor literalmente chamando. Eu costumo dizer que assim, tem cara que diz assim, eu vou abrir igreja. Eu falo, cara, eu te dou a chave, a gente precisa de pessoas que estejam aqui mais cedo para abrir uma igreja. Eu vou viver da obra. Cara, tem um cara ali precisando de um pedreiro. Você quer viver da obra? Tem um cara precisando de um pedreiro. Então tem muita gente que vê o chamado como algo de glamour, de status. Porque a realidade que a gente vê hoje, infelizmente, é isso, né? Você vê o cara aparecendo no palco, lá no altar, através de fumaça, sobe lá o tal, você quer, aparece o cara e tal, enfim. E a geração de hoje acaba vendo aquilo ali desejando, a roupa de marca, o tênis de marca, o jaco, nada contra, cara, eu gosto pra caramba de estilo. Mas acaba levando uma realidade que não é aquilo que o Senhor tem como chamado. Sabe, é o styler, enfim, é o glamourizar de algo que é muito mais do que isso. Sabe, é quando Deus fala assim, eu te chamei para esse bairro, eu quero bem frisar isso. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, porque Deus tem uma porção para cada um. Mas a gente não pode ignorar que muito da geração de hoje está indo por essa questão do status. A roupa que aquele cara veste eu também vou usar. A gente tem referências. Eu falo assim... E essa cultura acabou se infiltrando na igreja, né? Porque é uma cultura não só da igreja, mas uma cultura de todo jovem. Todo jovem ele vê um artista e ele fala, eu quero ser igual a esse, Sim. Eu quero ser igual a esse jogador. E isso acaba se infiltrando dentro da igreja. Eu quero ser igual aquele cantor, igual aquele pregador. Em 1 João 2,14, a gente vê uma frase que é muito falada sobre os jovens. Jovens, vocês são fortes, pois já venceis o maligno. O diabo ele lê a Bíblia. Ele sabe, já sabe de ponta a ponta que o que está escrito ali é para nós. Eu me considero jovem. É para essa geração. Ele sabe. E o que ele vai fazer com isso? Ele vai falar assim, cara, vocês são fortes, já venceis o maligno. E como a gente vai entender que a gente vai ter os maiores confrontos lá fora? Eu falo sem medo de errar, os maiores confrontos que tem enganado os jovens é dentro da própria igreja. O diabo muitas vezes não está preocupado mais com os jovens lá fora. Porque já estão perdidos, está tão latente as coisas lá fora, que o diabo ele tá fazendo os jovens da igreja, que sabe que eles são fortes, já venceu esse maligno, ele fala assim, eu vou fazer com que você seja, que você tenha, não um chamado, mas você tenha, você fique fascinado. Existe algo, foco, né? Existe algo que não é o fato da pessoa ter, não é a palavra da inspiração, uma influência. É legal ter influência, cara. Você vê ali, você está discipulando alguém, você está treinando alguém, você é influenciado, você é discipulado. Mas hoje existe algo chamado fascinação. E fascinação existe dentro daquilo que é artístico. Tanto que as pessoas têm que tomar muito cuidado com relação àquilo que se faz, com relação à dança, com relação a teatro, porque tem um espírito de Dionísio que traz ali a fascinação, que é lá da Grécia Antiga. Lá da Grécia Antiga. Aí o que acontece? Eu sou fascinado por isso, mas você entende o que você está fazendo, você entende o seu chamado, você está entendendo que independente do que, há uma porção sobre a sua vida que se vier uma frustração, se vier alguma coisa que, sabe, que vai abalar sua fé, você não pode sair daqui e simplesmente abandonar tudo e arrumar um culpado. Quando você é fascinado por alguém, se aquela pessoa te decepciona, você sai da igreja, porque você não está focado. Colocando a fascinação no lugar errado. Você não está focado em Cristo. Não na palavra de Deus, né? Sim. E sim nas coisas que ele está vendo ali. Em Cristo, o próprio Cristo. Isso é meio louco, porque, como a gente falou, isso não só acontece dentro da igreja, acontece fora. E é uma cultura que acaba infiltrando. Sim. Como
porque você trabalha isso não só na igreja, mas na parte evangelística, que a gente vê muito isso. Vocês têm esses trabalhos ali na comunidade. E como vocês fazem isso, isso provavelmente vai servir muito para o pessoal que está assistindo e tem igreja em comunidade. Como contextualizar a mensagem do Evangelho para um povo que é fascinado por artistas, por glamour, por dinheiro, às vezes pessoas que têm dinheiro, e como você vê uma visão de olhar para um mundo que olha tanto para si mesmo, porque, bom, de tudo que a gente falou hoje aqui, pode ver que o problema é sempre quando a pessoa olha para si mesmo, sempre quando o ego humano aparece, e como que a gente olha para pessoas assim e fala, você tem que negar a si mesmo, que é a mensagem do Evangelho, toma a tua cruz e siga. Para a gente finalizar esse podcast hoje. Amém. Eu vou falar de realidade, eu vou falar de região. Eu falei que desde o começo que eu nasci ali no local. Você conhecer a sua realidade, a sua região. Você entender que muitas vezes o seu campo missionário é o lugar onde você está. E às vezes as pessoas não percebem isso. Quando você tem uma equipe, você não consegue perceber a capacidade e a expertise de cada um, você acaba usando aquela pessoa para coisas que só vão desgastar. E Deus, ele é estratégico. Deus, ele é estratégico. A gente tem sonho, a gente tem, quanto cristão, iniciando, quanto jovem, seja jovem espiritual, jovem fisicamente dizendo, ele tem sonho, ele começa a deslumbrar, não, você é um missionário, você é um evangelista, eu quero sair para todo lugar pregando e tal. Mas qual é a sua realidade? Aonde você precisa entender que precisa de você? Lá no bairro, a gente potencializa muitas pessoas de que não é o local que transforma a pessoa, mas é a pessoa que transforma o local. Por quê? Joinville é um local muito discriminado, marginalizado. Tem jovens da região que não são cristãos que quando vai fazer um currículo, ele não coloca que mora na Vila Joinville, ele coloca que mora em Interlagos. É um bolsão. Ou se não coloca que mora no Jardim Mineiro, ele coloca que mora em Jardins. Cidade do aí Jardins Miriam. Aí deu uma forçada, né? Jardins Miriam. Por quê? Vergonha da região. Por quê? Ele não se vê ali depois que ele conseguir algo melhor. Até porque a própria sociedade olha com um olhar meio... Sim, assim como a sociedade olhava para Cristo. Exatamente. E Cristo não se envergonhava disso, né? E qual é a estratégia? Não é estratégia, isso vem tão natural, sabe? Quando você deixa Cristo trabalhar na sua disponibilidade, então o que acontece ali? É potencializar os jovens nesse sentido, do chamado deles espiritual e do chamado dele de transformação do bairro. Deles olharem o bairro não como algo negativo ou ruim, que ele está ali com um propósito, sabe? Que o vizinho dele vai conhecer ele como uma pessoa que venceu na vida, como um cristão que não se deixou se influenciar pelas influências ruins ali da região. E quando, como pastor, você começa a perceber isso, você potencializa isso, porque às vezes a gente quer, vou enviar um missionário para lá, mas você não trabalha para a realidade da região. Não para a pessoa ficar ali, porque é lógico, nós queremos representantes políticos, representantes dentro da sociedade que sejam referenciais, seja na parte de empreendedorismo, seja na parte da medicina. Nós queremos isso. Mas de onde aquela pessoa vem? Como aquela pessoa transformou o bairro? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, a CUFA. Não sei se vocês conhecem esse projeto CUFA. A unificação das favelas lá? Isso. Sim. Por exemplo, vem depois da igreja. Mas onde eles atuam? Quem realizou a CUFA, de onde eles vieram? Eles não saíram do bairro, eles fizeram o bairro sair dali para o mundo. É diferente. A Bíblia fala disso também, né? É de expansão, né? Sim, mas porém, não é você negar onde você está. É você transformar onde você está. Construir algo forte ali para depois expandir isso, Sim. não ao contrário. E o envio, ela vai muito do preparo da pessoa localmente. Jesus falou pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Tanto que a grande maioria dos discípulos que foram até os confins da terra, a gente pode falar até mesmo do apóstolo Paulo.
ele se prepara, por mais que ele fosse por mais que ele fosse um sápatra, um cara que era, por mais que ele fosse ali um doutor da lei, um conhecedor das leis, um Sim, cara que fariseu, falava, né? sabe, falava outras línguas, Deus usou ele para ele ir muito além. Porém, teve muitos discípulos que ficaram ali também na região, Sim. continuaram Igual o ali Thiago, a né, obra, irmão de Jesus. isso, continuou a obra do Senhor ali. Então assim, quando você entende o propósito, você trabalha o propósito para expansão e cura. Porque às vezes não adianta a gente querer fazer muita expansão e não entender estrategicamente o propósito de Deus para aquela região. Eu volto a dizer a questão da renascer das 300 igrejas. Da mesma forma que foi aquela questão, vamos expandir 300 igrejas. Depois fechou. Não adianta nada. Entendeu? É muito do que o que está sendo expandido, né? O Sim, que? Se você não sim. concretiza algo forte, quando esse algo se expandir, ele vai se expandir fraco. Sim. E dissipa, né? E não é só a questão de estrutura local. É lógico. Quando eu falo estrutura, eu falo nem estrutura local, Sim. eu falo uma estrutura Entendi. de entendimento mesmo daquilo que você está fazendo, de mensagem. Sim. E com relação a essa questão do evangelismo, essa direção muito consciente que a gente tem na questão social, né? De atingir as pessoas nas suas necessidades. Na pandemia foram quase 2 toneladas de alimentos. A gente, quando faz algum evento na igreja, que é Dia das Crianças, a gente sai para fora da igreja. A gente fez a última dia, a gente já precisa fazer de novo, né, o Dia das Crianças. Tá chegando outubro. A gente fez uma ação social que foi de levar a igreja até a favela. Né? Eu mesmo, cara, sem pudores, me vesti de palhaço e tal, quem quiser depois lá no Facebook da igreja lá, vai ver muita coisa doida, mas com qualidade. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, cara, independente do tamanho da igreja, independente da questão financeira, a gente sempre prezou da questão da qualidade e criatividade. Não é fazer por fazer. Se é de Deus, a gente sempre vai mostrar, não é o local, não é a região, a gente sempre vai mostrar a capacidade que Deus nos dá de realização. Né? Então a gente chega sempre com esse propósito de realização. É fácil? Não é, porque eu vou falar pra você, parcerias é muito difícil. Por quê? Você pega um cara viciado, um cara drogado, você pega uma menina que foi abusada, um rapaz que foi abusado, ele precisa de assistência psicológica, ele precisa, sabe, ele precisa de N coisas, que de repente você não encontra, infelizmente, na igreja dentro de uma favela. Sabe, você não encontra, você tem que ficar buscando, pedindo socorro e tal. E, infelizmente, algumas instituições, enfim, não sei nem porque existe quando eu falo de assistencialismo da questão das drogas, né? Porque, enfim, tive algumas experiências ruins com relação a isso, né? De levar pessoas para lá. Mas existem muitas sérias também, mas o que nós encontramos mais dificuldade é essa questão do físico, sabe? Da condição de poder tratar as pessoas no seu psicológico, porque Deus, ele trata espiritualmente, ele pode curar, desintoxicando a pessoa de um vício, pode, mas muitas vezes a gente tem que ter um acompanhamento mais, sabe, intensivo, com um médico, sabe, com uma pessoa que vem lá e patrocina. Então, eu não vou falar que é um enxugar gelo, eu vou falar que é um trabalho de formiga, cara, mas incessante, sabe, um trabalho de formiga, mas incessante, um trabalho de formiga, que muitas vezes parece que você fala assim, mas por que eu estou fazendo isso? Você fala porque eu tenho propósito. E em cima disso sempre tem alguém que está sendo alcançado e transformado. Cara, de traficante a pessoas da vida que são alcançadas, que são ministradas, mas é aquela questão, né? Depois da palavra você precisa dar o pão. Entendeu? Não é só bater nas costas e vai embora, porque aquela pessoa não vai ter um carro, não vai ter nenhuma cama, nem um chão para pisar direito. E aí? Isso é o que mais dói. E cara, eu nem falei da metade, se fosse falar da questão de um evangelismo que a gente fez na Batalha da Caixa d'Água, e aqui também mais um podcast, a experiência que a gente teve, cara, sabe, como eu chorei por essa questão daqueles jovens terem sido abraçados espiritualmente, mas a gente não ter tido braços para poder tratar fisicamente, entendeu? Porque às vezes você coloca uns jovens como um pastor que teve essa experiência, colocou um jovem, foi tratar dele fisicamente, colocou dentro da igreja, o cara quase colocou fogo dentro da igreja por causa que foi usar droga dentro da igreja. O cara foi usar droga dentro da igreja e quase tocou fogo na igreja do pastor.
que foi o mesmo pastor que hoje é bispo, me deu o carro. Então você fala assim, nós não temos... Isso que me machuca. Não ter recursos. Não ter recursos. Isso que me machuca. Só que se você for pensar em ter recursos, você começa também a pensar o que o outro está fazendo para eu fazer. Se você for ver o que já atraiu a comunidade de povo do reino, por causa das transmissões que a gente faz, as pessoas pensam que a gente é uma igreja rica. E chega pessoas lá, chegou um irmão lá, uma época atrás, pastor, eu tenho algumas ideias, a mesma coisa, eu tenho umas ideias aqui, porque as pessoas precisam ser atraídas por algum objeto, uma rosa, não sei o que, ele vem de uma igreja que tem essa cultura. Uma rosa e tal, eu falei, cara, o dia que Cristo precisar de algo na frente dele para ser atraído, eu fecho as portas da igreja. Você não vai ver na igreja lá, na Povo do Reino, não que eu sou contra, porque são objetos que você pode usar para trazer ali um estudo bíblico, né? Uma arca da aliança, um castiçal, enfim, sabe? Uma mezuzá. Você traz um estudo cultural daquilo, né? Porém, não há nenhum objeto que possa estar na frente de Cristo para que possa atrair as pessoas. Então, se você não se entre aspas, se vende para isso, se torna difícil. Jesus, nele mesmo ali, ele foi suficiente, todas essas coisas, né? Então, Jesus é único. Você quer saber de uma coisa? Também, a gente nunca fez nenhum desafio na igreja, cara. Eu nunca senti, sabe? Porque não precisa. Nunca fez nenhum desafio financeiro. A palavra fala sobre dízimo e oferta. É isso, você aprendeu? Tanto que o nosso tempo na igreja é ministrar na hora do dízimo e oferta, na nossa liturgia é dízimo e oferta. Por quê? Quando a gente termina a ministração de dízimo e oferta, que são 10 minutos ali, e todos os jovens membros, eles têm esse princípio espiritual de ministrar na liturgia dízimo e oferta, eles falam, se você não sentiu, se você não entendeu, não entregue. Porque não é algo imposto, né? A gente fala, a gente não tira nada de ninguém e nem traz a necessidade da igreja, porque esse não é, ao entendimento disso, a necessidade da igreja de pagar conta de água, luz e equipamento que tem que comprar, não pode ser a motivação para você entregar. Nunca. Nunca. Gente, a gente que paga água e luz e tal, não pode ser a motivação. A motivação é, você entendeu o que é entregar, obedecer, contribuir na obra do Senhor. Essas pessoas que você falou. Amém. Por quê? Há muita história, as pessoas falam assim, eu que depositei aqui, eu que dou, que sustento essa igreja, tá? Então você não entendeu nada, cara. Você não entendeu nada. No final das contas, o que traz paz no nosso coração e alegria é ver as pessoas sendo restauradas, né? Sim. É ver pessoas saindo lá de baixo e sendo reerguidas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do que é realmente o Evangelho. Eu queria finalizar esse episódio aqui dizendo que eu oraria muito por vocês, para que Deus venha abençoar, prover essa ambição de querer mais, que Deus derrame recursos. Amém. Para que vocês possam fazer ainda mais do que vocês já fazem e que Deus entregue nas mãos de vocês aquele bairro, assim como eu oro todos os dias para que Deus nos entregue São Paulo e Brasil. E a minha oração é que o mundo seja de Jesus Cristo. Amém. A minha oração é que nós possamos juntos cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, a nossa esperança. E é isso, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor contou aqui pela sua história, pela história de vida, pela história da comunidade cristã, Povo do Reino, aprendi o nome, pela história da igreja, que Deus frutifique, que Deus abençoe. E é isso, conte com nossas orações e muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Galera que chegou até aqui e foi alimentado por essa história, pelo Evangelho na real, Evangelho nativo, Evangelho verdadeiro, muito obrigado. E lembre-se sempre, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço. Amém. E até a próxima. Deus abençoe vocês.